Olá, graça eterna, paz eterna. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, uma ministração para o crescimento da igreja, dos filhos. A palavra de Deus, ela nos ensina, o apóstolo Paulo tinha uma luta constante para que Cristo fosse formado na igreja, nas paredes, Cristo fosse formado nas paredes, não, Cristo fosse formado nos filhos eleitos, para que os filhos eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo, predestinado e comprado lá na cruz, fosse a imagem, quando alguém olhasse para um filho, para quando alguém de fora olhasse para a igreja, visse Cristo. Mas para isso Cristo teria que ser gerado. O apóstolo Paulo diz: filhinhos, novamente com dores de parto, né? Ele tinha essa preocupação, ele tinha esse cuidado, esse zelo de ministrar, de insistir ali. Pregue, insista no tempo, fora do tempo. Ele tinha esse cuidado. O apóstolo Paulo verdadeiramente era um pastor, não era um mercenário que queria só o salário, a recompensa, a lã das ovelhas, o dinheiro, os recursos, o glamour, os melhores lugares, os primeiros lugares. O apóstolo Paulo não era um mercenário. O apóstolo Paulo verdadeiramente foi um homem escolhido por Deus, predestinado para cuidar. Porque nós sabemos que não tem outro, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, né? E ele confia aquilo que é seu, as ovelhas, os filhos, é de Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado. Ele escolhe homens e confia a sua igreja, mas esses homens vivem como mercenário, querendo lucro, querendo pagamento, tudo eles querem pagamento, tudo eles querem lucro, tudo eles querem, né? Se eu fosse falar aqui de lucro e pagamento, eu ia citar tantos textos aqui. O interesse, né? Jesus fez porque ele é o verdadeiro pastor, ele é o pastor, né? Então o apóstolo Paulo verdadeiramente ele cumpriu a sua missão, ele foi escolhido, predestinado para isso, e ele tinha essa preocupação de que alguém, quando olhasse para a igreja, olhasse para os filhos escolhidos de Deus, visse Cristo sendo gerado. E Cristo sendo gerado não é de um dia para a noite. O indivíduo se lança na safadeza, nas drogas, no alcoolismo, nos vícios, na falcatrua, na mentira. Ele entra na congregação, no lugar que a igreja está reunida, na congregação, no lugar que os filhos estão reunidos ali para adorar a Deus. Ele entra, ele vai sair já transformado. Não, ele teve um encontro com o Pai, e dali começa a sua caminhada, e dali começa crescendo na graça e no conhecimento. Ali começa meditando na palavra, orando, se roubava, não rouba mais, se matava, não mata mais. Ali começa uma verdadeira mudança total, completa e gloriosa no caráter daquela pessoa. Mas não é de um dia para a noite. Eu entrei na igreja, na congregação, entrei agora e agora faço parte do corpo de Cristo e agora está tudo bem. É uma luta constante. O negócio não é o começo. Quantos começaram bem aí e terminaram aí na vergonha? Quantas vergonhas, quanto escândalo, né? Quanto escândalo aí. Muitos começaram bem, mas estão terminando aí
com muito escândalo, com muita vergonha, com muita, né? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse cuidado, esse zelo, que a igreja fosse imitadora de Cristo, que Cristo fosse gerado. Por isso que ele tinha dores de parto. Ele se refere desta forma. É Gálatas, se eu não me engano, Gálatas 4,19. Gálatas 4,19. Vamos ler? Tem falado essa semana muito sobre santidade, né? Porque sem santidade, quem é que vai ver Deus? Quem é que vai morar com Deus sem santidade? A santidade é importante, irmão. Ser santo como o Pai é santo. Nosso Pai é santo, então os filhos têm que ser santos. Amém? Ah, meu pai é santo, mas eu sou endemoniado. Como é que pode? Né? Então, você está no lugar errado. Seu pai não é Deus, porque Deus é santo. Cristo ressuscitado é santo. Gálatas 4, 14. É 14, deixa eu ver. 14. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, olha a preocupação constante do apóstolo Paulo. Meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, ele estava batendo nessa tecla diariamente. Todas as cartas dele, as suas epístolas, à igreja de Roma, aos romanos, aos hebreus que haviam se convertido, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipenses, a Tito, ele estava sempre, por isso que ele diz de novo, meus filhinhos, porque de novo, ele vivia sempre batendo naquela tecla, porque educar, irmão, não é falar, não faça isso e esqueceu, não. Educar é sempre estar em cima. Um pai, para formar um verdadeiro filho, um homem de bem, tem que estar educando em cima. Muitas vezes a gente é até chato. Tem que estar em cima. A raiz do aprendizado é a repetição. Então ele diz, filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o indivíduo entra na congregação, ele quer sair, entrou às 7 da noite, aí entrou às 7 da noite, vai sair às 9 horas, aí já quer sair, ele vai sair alegre e tudo, mas ele tem que lutar lá fora, ele tem que lutar contra a mentira. Se ele mentia, ele tem que mentir mais. Se ele recebia propina, se ele era um mentiroso de marca maior, ele tem que lutar contra essa mentira, tem que deixar a mentira, porque quem mente é filho do capeta. Ele tem que alguém, quando olhar ele, tem que dizer, poxa, verdadeiramente ele mudou. Quer dizer, Cristo mudou ele, né? Ele foi uma metanoia, uma mudança total, completa e gloriosa. Então eu quero ministrar hoje sobre Romanos capítulo 5. Justificado pela fé, temos paz com Deus. Vamos orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, usa minhas pregas vocais, usa minha mente e meu coração, usa-me como instrumento nas tuas mãos, como canal, como transmissor para transmitir a tua palavra, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça eterna, o evangelho da paz eterna. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Usa-me, pois irei usar a tua palavra. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Então, amados, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração de fé e esperança, para que possamos crescer na graça e no conhecimento das verdades ocultada, estava oculta, como a Bíblia foi escondida, mas não dá para esconder a luz. Fizeram de tudo, irmão. Roma fez de tudo para que
clero, a religião católica fez de tudo para que ninguém pudesse ler a Bíblia. Mas não tem como esconder. Só eles queriam ter acesso à palavra, só eles poderiam, para enganar o povo, para induzir o povo, mas não tem como impedir. A obra de Deus é santa, o que Deus determinou está determinado, irmão. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Então o apóstolo Paulo diz aqui aos Romanos, na sua epístola aos Romanos, ele diz 5:1: sendo pois justificado pelo seu dinheiro, pela propina, pela falcatrua, pela indulgência, por pagar preço, pagar promessa, por viver na idolatria, não. Sendo justificado pela fé. Fé em quem? Fé nos ídolos. Por trás dos ídolos estão os demônios. Sendo justificado pelos ídolos? Não. Pela fé. Pela fé em quem? Pela fé nos ídolos, nas imagens? Não. Pela fé em Deus. No único. O Criador. Ninguém criou Deus. Deus não tem mãe, irmão. Mãe de Deus, mãe de Deus. Então Deus é criatura. Se Deus tem mãe, Deus é criatura. O Evangelho da Graça Eterna é para pensar. Religião não deixa ninguém pensar. Nunca deixou, né? O Evangelho da Graça Eterna é para pensar. Deus tem mãe? Se Deus tem mãe, então Deus é criatura. Deus foi criado pela mãe, foi gerado pela mãe. Então a mãe é maior do que ele. Deus não tem mãe, irmão. Deus não tem mãe, Deus não tem pai. Deus escolheu para eles filhos, Deus predestinou para eles filhos antes da fundação do mundo. E assume um corpo, vem à terra e morre na cruz, paga o preço com o seu sangue ali, pelos filhos que ele escolheu, que ele predestinou, que ele adotou. Mas ele não tem mãe. Ah, e Maria? A irmã Maria? Deus já existia antes da irmã Maria. Foi um plano de Deus, um projeto de Deus. Vir à terra, assumir um corpo. Aí ele escolheu a Virgem Maria. Naquela época, entre as mulheres, ela foi escolhida, agraciada, presenteada. Teve o maior privilégio entre as mulheres. Tinha muitas mulheres lá na qualidade dela, mas o próprio Deus escolheu ela. Como o próprio Deus escolheu o apóstolo Paulo, predestinou, como o próprio Deus escolheu a mim para pregar a palavra, o próprio Deus escolheu você. Então Deus quem escolhe, Deus quem predestina. Deus escolheu aquela virgem, aquela moça, aquela jovem. Mas o ministério dela foi aquele. Ela coabitou, ela não coabitou, não teve contato com José. Ela recebeu pelo Espírito Santo ali e o plano de Deus foi cumprido ali. Mas depois ela seguiu sua vida normal. Ela teve relações sexuais, intimidade com seu esposo José, teve outros filhos. Ali não passou mais a ser virgem, ali passou a ser uma mulher igual às normais. Agora, se ela não tivesse casado, se ela não tivesse tido filho, aí continuava. Se ela tivesse morrido virgem, aí ela era eternamente Virgem Maria. Mas ela não morreu virgem. Depois do nascimento de Jesus, Maria seguiu com a sua vida, com seu esposo José, teve filhos, né? Então, a religião quer que você minta, obriga a mentir. A religião
obriga as pessoas a andar numa mentira. A religião não vive na verdade. É a Virgem Maria, é a Mãe de Deus, é a medianeira, tudo isso é mentira, isso é fábula. Isso não é bíblico. E o que não é bíblico, o que é antibíblico é anátema. O que é antibíblico é anátema. Então o apóstolo Paulo diz, sendo pois justificado pela fé, fé em Deus. Depois sendo justificado pela fé em Deus, agora temos, depois sendo pois justificado pela fé em Jesus Cristo, agora nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque a obra foi completa. João 19:30, tetelestai. Aí temos paz com Deus. Já pensou? Adorando imagem, você não tem paz com Deus. Porque por trás das imagens estão os demônios. Então, adorando imagem, você não tem paz com Deus. Sua vida é uma vida miserável, porque você vive na mentira, você sabe. Você insiste nisso aí. Porque foi dos meus pais, meus pais adoravam a imagem, eu vou continuar adorando. Você quer viver na mentira? Você quer viver uma vida falsa? Não é? Não. Se seus pais, se seus ancestrais, se alguém da sua família viveu uma vida de idolatria, uma vida miserável de idolatria, você vai querer. Você tem que mudar esse rumo aí. Mudar esse ciclo vicioso, dizer, não, eu não vou morrer na idolatria. Eu não vou morrer na feitiçaria, porque o idólatra é feiticeiro. Não, muitos da minha família morreram na idolatria. Eu não vou morrer na idolatria. Eu vou adorar exclusivamente a Deus. Eu não vou ser ingrato. Quem me deu vida, quem morreu na cruz por mim foi Jesus Cristo. Então eu não vou dar as costas para Jesus Cristo, por Cristo ressuscitado, e adorar imagem que por trás está demônio, imagem que não pode fazer nada por ninguém, não. Eu vou mudar esse ciclo. Só você pode mudar isso aí. Porque a terceira geração da minha família, todos eram adorador de imagem, de ídolos. Você pode mudar isso. Você pode fazer a diferença. Você pode encerrar esse ciclo de mentira, de feitiçaria, de idolatria e começar um ciclo de adoração exclusivamente a Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pela qual temos entrada, adorando a Deus, nós temos entrada pela fé a esta graça. Adorando só a Deus, nós temos entrada pela fé, crendo. Nós temos entrada a esta graça, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, crendo nesta graça. Graça é o quê? Favor que não merecemos, não é pelos nossos méritos, não é pelo que a gente fez ou deixou de fazer. Nós não fazemos para ser, nós fazemos porque somos filhos de Deus. Eu faço caridade, a maioria, a religião ensina assim, fazer caridade para ter a indulgência sendo Martim Lutero fez a reforma e saiu a indulgência, né? Não ficaram mais pregando indulgência, mas escondido ficaram pregando. Só não estampava assim, né? Mas isso é uma indulgência. Isso é um tipo de uma indulgência. A pessoa querer fazer um sacrifício para iludir Deus. Deus, eu estou fazendo isso aqui, olha. Eu estou fazendo essa caridade aqui, eu estou fazendo isso aqui. Não se esquece de mim, olha, a melhor moradia lá, a minha lá, aquela suíte lá com 50 quartos é minha, aquela com visão para os anjos angelicais é minha. Senhor, eu estou fazendo isso. É um tipo de... O homem sempre está querendo os melhores lugares, a ambição do homem sempre está falando mais alto. Então, não é por isso que o Evangelho da Graça choca, né? Choca aquele que não é filho, choca os fariseus. Os fariseus se chocam com a graça, porque graça não é mérito de homem.
Graça não é eu posso, eu tenho, eu sou muito inteligente, eu sou muito entendido, eu fiz faculdade em Harvard, porque eu sou bacharel em teologia, porque eu sou semideus, porque eu sou isso. Graça não tem isso. Graça é favor que não merecemos. A graça foi dada para aqueles rejeitados, para a ovelha negra, aquele que a sociedade rejeitava. A graça foi dada. Porque a religião era para os ricos, ela era para os reis daquela época, os monarcas. A religião era para eles dominavam a religião, era a religião de homens. A graça não tem nada a ver com o homem. Né? Não tem nada a ver com o homem. Aí eu volto a frisar, né? Você recebeu a graça, Deus te escolheu, Deus te predestinou, Deus te salvou. Agora você vai viver de todo jeito? Isso vai mostrar ao mundo que você é filho de Deus? Não. Por isso que o apóstolo Paulo diz, a minha luta constante é em pregar a palavra. A minha luta também eu posso fazer as palavras do apóstolo Paulo. A minha luta constante está pregando diariamente, pregando o evangelho da graça, é para que você cresça no conhecimento e você entenda que o caminho que leva a Cristo não é largo, não é largo, o caminho é estreito. Não entra bagagem, não entra você focando a adoração em A, B, C, nos ídolos, nas imagens. Você não vai chegar a Deus. Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Só Ele é digno, só Ele que morreu na cruz. Quem foi que morreu na cruz e ressuscitou? A não ser Jesus Cristo. Então, esse negócio aí esses demônios aí que foram introduzidos na religião, isso aí vai te levar está te levando distante de Deus, está te separando de Deus. Não sabe que a amizade com o mundo, a amizade com as coisas que o mundo oferece, distancia de Deus? Não dá para adorar dois senhores. Não dá para adorar a Deus e adorar os ídolos, as imagens. Não dá. Não dá. Você vai passar uma vida toda lambendo essas imagens, sendo idólatra. Vai ficar a vida toda perdida, a vida toda inútil. Acorde enquanto é tempo. Adore só a Deus. Adore só a Deus. Faça uma prova com Ele. Onde você está aí? Onde você está? Pode estar na tua fazenda, na tua casa simples, na tua mansão, na tua empresa, no teu comércio, onde você está. Faça uma prova com Deus. Peça a Deus que lhe revele. Meu amado Deus, como você queira falar, né? Orar e falar com Deus. Fale com Ele. Me mostra, me dá uma luz, me mostra. Me mostra. Tanto tempo eu estou aqui agarrado com essas imagens, adorando essas imagens, com o joelho todo arrebentado, pagando promessa. E me mostra. Ele vai te mostrar. Aonde você estiver. Ele vai te mostrar. Ele vai te iluminar. Você está na escuridão. É por isso que essas imagens aí precisam de vela. Porque elas não têm luz própria. Por trás delas estão demônios. Então peça que Deus vai te mostrar. Deus vai te dar uma luz. Deus vai te mostrar que você toda a vida foi enganado. Se essa prática religiosa vem dos seus pais foram enganados e você está sendo enganado. E além de você estar sendo enganado ou enganado, está enganando teus filhos. Está criando, educando teus filhos, né? Nessa religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não fundou. Qual é a religião de Jesus Cristo? Procure. Comece a Bíblia lendo de Gênesis a Apocalipse. Me mostre uma religião de Jesus Cristo. Jesus Cristo não teve religião. Jesus Cristo é o amor. Jesus Cristo é o perdão. Jesus Cristo é a paz. Quem vive nessas religiões diz, não, eu não gosto de crente. Por que não gosta de crente? Crente em Jesus Cristo, né? Por que não gosta? Porque é contra, não é que seja contra, né? Porque a gente não tem nada a ver com a vida de A, B, C, não, a gente não tem nada.
Mas a gente tem essa obrigação, a gente temos esse chamado dado por Deus, como filho amado, de pregar a palavra, de anunciar. Se a gente não pregasse, a gente era egoísta, querer só para a gente. Então a gente prega porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então como é que uma pessoa diz que não gosta de um crente em Jesus Cristo? Então não gosta de Deus. Quem não gosta de um crente em Jesus Cristo não gosta de Deus. Então quem não gosta de Deus não é filho de Deus, é filho do capeta. Quem não gosta de Deus gosta do capeta, então é filho do capeta. Você tem que medir as palavras. Aí eu não gosto de crente em Jesus. Então se você não gosta de uma pessoa que crê em Jesus, você vai gostar daquele que crê no diabo. Não é? Você tem que ver como a pessoa começa a falar sem medir as palavras. Ah, porque eu não gosto desses crentes em Jesus. Não gosta de crente em Jesus, então você gosta de quem crê no diabo? Né? O diabo veio para... O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Na figura do porque o chefe é o chefe do mal, o diabo. Mas só que Hebreus 2,14, a Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo aniquilou ele. Então as pessoas hoje estão fazendo o serviço que ele fazia, que ele foi aniquilado. Mas muitos estão fazendo o serviço dele, são a semente dele, né? São os filhos das trevas que ficou aí, né? Os filhos das trevas, aquele que vive fazendo mal, praticando mal, né? Então, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, tem que estar firme. Uma pessoa que está em Cristo, ela está firme. Ela não está hoje em Cristo, amanhã ela está nas imagens. Não, ela está firme. Pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus, da glória do Pai. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. O apóstolo Paulo disse, pelo que sinto prazer na fraqueza, pelo que sinto prazer nas injúrias, nas perseguições, né? Então, mesmo passando por toda essa dificuldade, o filho escolhido, predestinado, ele não arreda o pé ali. Porque para onde ele vai? Nós somos servos da orelha furada. Nós somos filho escolhido. Para onde o filho vai distante do pai? Né? Porque a tribulação produz paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o próprio Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Aflição por quê? Você vai ser perseguido por quê? Você está pregando a verdade. Você não está pregando a favor de aborto, você não está pregando liberação de droga, você não está pregando a favor da pedofilia, você não está sendo cúmplice de roubalheira, de falcatrua, de propina, você não está. O mundo é a favor disso aí, o mundâneo, o filho das trevas, ele abraça isso aí, porque isso aí é do feitio deles, isso é as obras dos filhos das trevas. Então, as obras boas dos filhos de Deus, dos escolhidos de Deus, é o quê? É ir de encontro a essas obras maléficas, destruição de criança, pedofilia, aborto, liberação de droga, toda essa sequência de maldade, de maldição, que destrói a família, destrói a humanidade. Então, os filhos de Deus, ele vai de encontro a isso aí. Por isso que existe a esquerda e a direita.
A esquerda do bem, a direita do bem e a esquerda do mal. A esquerda que defende toda essa prática porque eles são treva. Então a treva não pode estar na luz. Existem as trevas. Quando a luz chega, a treva tem que ser dissipada. Amém? Então, os filhos de Deus, nós sempre teve uma luta. Desde que o mundo é mundo, desde o começo de tudo, bem e o mal. Dois malfeitores na cruz. Esquerda acusando o que ele faz, ele acusa aquele que não faz. Ele faz, aí ele acusa para o outro que está fazendo. Ele diz que o outro está fazendo o que ele faz. Ele não assume o que ele faz, ele acusa para o outro. A esquerda é acusadora. Mas a direita, aquele malfeitor que estava à direita, disse: tu não tem vergonha, a gente está aqui porque a gente verdadeiramente merece estar aqui. A gente fez tudo que não prestava, mas esse é santo. Então, a direita é aquele que os filhos de Deus, é aquele que não acusa, mas é aquele que adora a Deus, adora exclusivamente a Deus. Vamos orar? Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade. Pai, que essas pérolas, que a mensagem maravilhosa, que essa mensagem chega até a tua igreja escolhida, predestinada desde antes da fundação do mundo. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Nunca se esqueça, Jesus Cristo te ama e eu também.